Agora, outro ponto que você trouxe muito importante da questão da produtividade é a insegurança jurídica, tanto na parte, judicialização tributária e trabalhista que você mencionou, são gigantescas. O Brasil, infelizmente, é recordista mundial nesses dois temas. Não seria importante o próximo presidente da República lutar por essa agenda da inserção do Brasil na OCDE, para que haja uma padronização de regras, para que isso ajude a trazer um pouco mais dessa segurança jurídica? Não, com certeza, acho que isso é fundamental. A gente não pode pensar que esses organismos internacionais, a gente não deva participar, eles são muito importantes e é um selo, né? Um selo de um país que você pode investir e tem muito capital para ser investido no Brasil. A gente também não pode perder essa oportunidade, que eu acho que é a única, que veio com toda essa confusão geopolítica e questionamentos em relação à economia americana, que é o seguinte: os portfólios, os investimentos estão se diversificando em relação ao dólar e à economia americana. Então, eu vejo diariamente muito interesse do estrangeiro, não é só para botar o capital de curto prazo no Brasil, não, é o capital de médio e longo prazo, não ficar mais concentrado. Só que no Brasil existe essa insegurança jurídica que, se ela estivesse ficando parada, estava tudo bem, mas ela tem piorado. Nos últimos anos, ela piorou muito. E eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo, de três poderes, né, da República em choque, cada um tentando pegar o espaço do outro, legislando ou julgando de forma indevida, isso atrapalha a insegurança jurídica também. Não é só mudar as leis, é essa questão de que a gente não sabe mais que órgão do governo é responsável por quê. Entendeu? Questionar, por exemplo, o poder de supervisão do Banco Central traz uma insegurança jurídica absurda. Graças a Deus que tudo parece que encaminhou bem em relação ao Banco Central, no sentido de que a supervisão continua, né, sobre o seu guarda-chuva. Técnico, né? É técnico, porque se você perde essa credibilidade de que existe supervisão no setor financeiro, nenhum setor mais no Brasil funciona. É verdade. E isso poderia criar uma crise de crédito. Acho que ninguém estava falando um pouco disso, estava só, né, o escândalo de corrupção é importante, a gente tem que investigar. O problema é o seguinte: as instituições, elas precisam atuar dentro do seu quadrado, elas precisam ter credibilidade, senão não tem crédito no Brasil. E isso seria dramático para essa retomada do crescimento econômico que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, uma das poucas coisas que ainda sobreviveram todas as crises no Brasil é a credibilidade do setor financeiro. Se a gente perde essa credibilidade, nós vamos colocar em risco uma das poucas coisas que sobreviveu a esse ataque de populismo no Brasil nos últimos 20 anos. Exatamente, é verdade. E como você mesmo colocou, a gente está num momento de endividamento alto, inadimplência. Imagina um freio no crédito por conta de falta de confiança no sistema financeiro, porque não sabemos mais quem supervisiona o quê. Isso seria um tiro no pé absurdo. Solange, na questão trabalhista, nós fizemos uma reforma trabalhista que ajudou muito a diminuir essa questão da insegurança na contratação, principalmente a judicialização. Mas agora voltou tudo de novo, né? Voltamos a estaca zero, voltou a ter 10 milhões de processos novamente. O que nós podemos fazer em relação a até benchmarks internacionais para dar esta estabilidade da regra numa coisa tão importante? Você que trabalha numa instituição estrangeira, é complicado explicar para o acionista lá fora o que é esse passivo trabalhista gigantesco no bottom line, que ninguém acredita o tamanho e o volume e o risco que isso representa para as instituições. É verdade. E com a adoção cada vez mais forte do AI, a gente está vendo que se a gente não tiver essa segurança jurídica em relação às regras trabalhistas, realmente o emprego vai cair muito no Brasil. Então, o que aconteceu, acho que, com a reforma trabalhista? Acho que o ativismo do Poder Judiciário diminuiu muito a reforma que foi aprovada pelo Congresso. Aí entra aquela questão da briga dos poderes, né? Então, assim, a gente precisa, ao aprovar uma reforma, que ela não seja modificada posteriormente no Judiciário, que foi o que aconteceu com a reforma trabalhista. E isso vai ter um custo, porque, veja bem, durante a pandemia a gente conseguiu sustentar uma taxa de desemprego não absurdamente alta por conta da reforma trabalhista.
Se a gente tiver que passar por um momento de crise de novo, um choque exógeno, a gente não tem mais a mesma segurança que tínhamos na pandemia. Então, o problema do Brasil é esse. A gente aprova a reforma, depois a reforma, ela é a contra-reforma. Na Previdência, aconteceu a mesma coisa. Quando mudou a regra do salário mínimo, foi a contra-reforma. Né? A gente está falando de reforma administrativa, mas o Congresso está fazendo uma contra-reforma com o penduricário. Então, assim, como é que a gente vai avançar? 2 passos para frente, 1 para trás, você não anda muito e o mundo está andando. Esse que é o grande dilema do Brasil. É que falta presidente da República, falta executivo, né? Porque quando tivemos isso no governo Temer, no governo Fernando Henrique, houve um alinhamento disso. Aliás, no sistema presidencialista, quem deveria dar liderança é o presidente. Quando isso não acontece, fica difícil aprovar reformas tão importantes como a reforma administrativa, como a reforma da Previdência, né? A gente precisa também, e cada vez mais está difícil hoje aprovar reformas no Brasil, porque o Congresso, ele está com um poder muito maior do que ele tinha no governo Temer ou no governo Dilma. A questão das emendas, eu acho que é muito difícil de mudar, porque obviamente depende de aprovar no próprio Congresso, mas diminui muito o poder de barganha do Executivo quando tem uma pauta positiva, pró-crescimento, pró-reforma, conseguir passar no Congresso, porque o Congresso já é dono do orçamento. Então, acho que isso, o próximo presidente vai precisar convencer o Congresso. Geralmente se convence quando o Brasil tem uma grande crise. Mas espero que antes dessa crise acontecer, de que a gente vai precisar retomar um orçamento onde as políticas públicas conversem mais com as políticas de Estado. E não com interesses de cada deputado ou de cada senador. Porque senão, mesmo que o presidente tenha ótimas intenções, uma equipe de economistas e tecnocratas, Dream Team dos sonhos, politicamente vai ser inviabilizado. Mas você tocou num ponto fundamental, que é a questão da seriedade orçamentária. Essa é uma questão vital. O Brasil hoje tem um orçamento de mentira, fictício, né? Porque você pode retirar um monte de despesa do orçamento para poder mostrar que você está no caminho do equilíbrio fiscal, que é tudo mentira, a gente vê na dívida bruta. Então, um orçamento de verdade, um orçamento com critério, sei lá, base zero, tem que ter algum tipo de critério para termos um orçamento de verdade. Você não acha que isso pode ter essa boa discussão para reduzir esse poder do Congresso? Porque, segundo as projeções do próprio governo, em 2027, 100% da arrecadação será gasta com gastos correntes do Estado. Não vai ter dinheiro para pagar emenda. Então, esse dinheiro da emenda vai acabar em 27, se nada for feito. Você não acha que nós podemos ter uma negociação com o Congresso no sentido de quando tratar o orçamento com realismo? Sim, então para isso a gente precisa de uma administração nova ou que seja essa mesmo, mas que entenda esse problema. Porque se não entender esse problema, de que a gente precisa reformular todo o orçamento do Brasil, porque não tem mais espaço para investimento e não vai ter mais espaço para emenda e não tem mais espaço para nada que seja discricionário no Brasil. É isso. E uma coisa que precisa ser discutida é que a gente gasta muito e gasta mal. Então não é só tem que cortar gasto porque a gente gasta muito. Se a gente cortar gasto e gastar melhor, entendeu? Vai ser mais popular pro político. Seja ele deputado, senador, presidente, né? O que o beneficiário do programa social hoje pensa? Eu recebo isso desse governo e vou receber para sempre porque ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Mas isso está me fazendo bem? Está me fazendo progredir? Não. Então, não necessariamente ele está votando naquele que concedeu o benefício. Ele sabe que esse benefício não vai ser retirado abruptamente, mas também está infeliz com ele. Gostaria de estar melhorando de vida. Quando você pega as pesquisas eleitorais e pesquisas de opinião, as pessoas estão com medo de que a economia vai piorar. São críticas dos programas econômicos. E assim, parece um pouco inconsistente, porque elas estão recebendo benefício, a economia está crescendo, perto de 2, o desemprego dá baixo. Por que está todo mundo com medo, está todo mundo insatisfeito? Porque eu acho que assim, a mentalidade do brasileiro também tem evoluído. Não basta mais essas políticas públicas que gastam muito, mas que não melhoram a condição de vida de ninguém. É isso mesmo.